A Liga Portugal Betclic já teve as principais conclusões fechadas, falta apenas saber qual será a 18ª equipa a disputar a próxima edição da competição, será Casa Pia ou Torriense, vão lutar por esta vaga no play-off, mas podemos já tecer algumas conclusões sobre esta edição do principal escalão português. Humberto, vamos olhar para 5 pontos sobre a atual temporada, então começo-te por perguntar se achas que o Porto foi um justo campeão. O Futebol Clube do Porto é um justo vencedor, naquela análise um bocado de lapalice que os treinadores fazem também no final de cada jogo. O Futebol Clube do Porto somou mais pontos, teve mais vitórias, teve menos derrotas, foi uma equipa que esteve praticamente sempre em primeiro lugar, acaba por ser um justo vencedor, mas mais do que essa justiça da vitória, é mesmo a clareza dos números e a forma com que a equipa de Francesco Farioli se exibiu ao longo de 34 jornadas. O Futebol Clube do Porto, diria eu que a partir da quinta jornada, que é o momento em que se destaca no primeiro lugar, nunca mais perdeu essa posição, teve uma primeira volta do campeonato absolutamente estonteante, com apenas um empate e o resto vitórias. É uma equipa que acaba por produzir um futebol bastante diferente e mais do que essa diferença, é uma equipa que em 2 meses, 3 meses, conseguiu-se perceber muito bem o efeito prático do novo treinador e da nova ideologia que imperou desde o primeiro dia no Olival, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa. Por isso o Futebol Clube do Porto acaba por ser um justo vencedor. Naturalmente teve alguns precalços ao longo da temporada, porque também uma época perfeita é algo quase inatingível, mas eu diria que nunca se deixou tremer perante essas adversidades que surgiram, desde a derrota com o Casa Pia, a forma como sofreu o empate no último minuto contra o Sporting, o mesmo contra o Famalicão. Eram períodos que poderiam até assombrar alguns fantasmas antigos, mas eu diria que nunca aconteceram e que a equipa do Futebol Clube do Porto acaba por ser um justo vencedor num campeonato, eu diria, dominado muito por cima por parte da equipa azul e branca. Olhando para o vice, na última jornada o Sporting venceu, como estava obrigado a fazer, e confirmou o segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Humberto, pergunto se nesta batalha pelo segundo lugar, pelos milhões, se achas que os Leões foram superiores ao Benfica? Eu diria que foi de elementar justiça este segundo lugar por parte do Sporting. A equipa de Rui Borges andou sempre colada ao Futebol Clube do Porto, foi a equipa que em determinado momento da temporada, até grande parte da análise crítica dizia que era a equipa que melhor futebol jogava, e efetivamente o Sporting produziu um futebol muito atrativo, muito ofensivo, com muitos golos, uma forma de jogar. Há momentos da temporada em que o Sporting decide jogos no final, mas até nessa fase de decidir os jogos no final o Sporting foi muito concludente na forma como chegou sempre com perigo e feriu com muito perigo os adversários. Eu diria que este segundo lugar que o Sporting conquista em fotofinish ao Benfica acaba por ser de elementar justiça perante o futebol que exibiu ao longo da temporada a equipa de Rui Borges. Foi, como eu disse, a equipa que mais pressionou o Futebol Clube do Porto e mais obrigou o Futebol Clube do Porto a nunca baixar a guarda. Acabou por ser ultrapassada pelo Benfica no derby que aconteceu de Lisboa, no derby de Alvalade. O Benfica acabou por demonstrar ao longo da temporada todas as oscilações que teve. Uma equipa que tem tantos empates caseiros, que perde tantos pontos em jogos onde habitualmente as equipas grandes não estão destinadas a perder, isto olhando para a discrepância que existe no futebol português entre os 3 grandes e todas as outras equipas. O Benfica acabou por, perdendo todos esses pontos, claudicar muito do que era o seu segundo lugar e, portanto, naturalmente o Sporting foi mais justo esse segundo lugar e foi a equipa que mais trabalhou para conseguir estar num lugar cimeiro da tabela classificativa. Naturalmente que os Leões queriam ficar em primeiro lugar, assim como o Benfica, mas eu diria que toda a conjuntura encarnada fez com que o Benfica não conseguisse atingir o segundo lugar, mesmo tendo-o tido na mão a 2 jornadas do final. Na luta europeia, o Sporting Clube Braga ficou no 4º posto, vai jogar na Liga Europa. Famalicão superou o Gil Vicente e pode chegar à Europa, é bom frisar este ponto. O Sporting tem de ganhar na Taça Portugal. Humberto, olhando para esta batalha europeia, surpreendeu-te? Surpreende-me. Há aqui uma nota bastante dominante, até quase regionalista, nesta luta europeia, é que
Sporting, se olharmos, essas equipas que aparecem do quarto lugar para baixo são todas da Associação de Futebol de Braga, todas domingo, estamos a falar de Sporting de Braga, de Famalicão, Gil Vicente, o Moreirense também por ali, depois o Vitória aparece uns lugares abaixo, mas é uma força que cada vez mais está evidenciada no próprio futebol português e bem sedimentada. Eu diria que é uma luta bastante boa e de salutar, porque se nos últimos anos vimos um Sporting de Braga muito mais próximo dos 3 primeiros classificados, este ano o Sporting de Braga teve bastantes mexidas, teve um início de época com muita cadência de jogos e onde perdeu alguns pontos, e essa situação foi bastante frágil classificativamente para os arsenalistas, que simultaneamente numa carreira paralela na Liga Europa fez com que a equipa em determinado momento até quase que não era descurasse, mas tinha um quarto lugar praticamente resolvido e portanto fez uma espécie de gestão de danos no campeonato para conseguir prolongar a sua estadia nas competições europeias. Acabou por não chegar à final e depois teve quase este acelerar na fase final, embora estes 2 últimos resultados, o do Benfica é bem melhor do que o empate caseiro diante do Estrela da Amadora, acabam por ser já quase um desligar de ficha por parte da equipa de Carlos Vicente, e por isso mesmo houve tanta aproximação, quer do Gil Vicente, quer também do Famalicão. A forma como o Famalicão conseguiu ir decrescendo e não decrescendo na temporada é algo muito positivo. Era uma equipa que de resto foi aqui colocada por parte do 0-0 como sendo daquelas equipas a seguir no início da temporada. É um trabalho de assinatura de o Oliveira, que consegue potenciar muitos jogadores, uma equipa que normalmente tem sempre tantas entradas e muitas saídas de um ano para o outro, teve mais uma reinvenção esta temporada. Há aqui quase que uma afirmação total de Gustavo Sá neste plantel, mas há muitos outros nomes a surgirem à frente. É uma época extremamente de salutar, além da época de Gil Vicente, que eu acho que coloca César Peixoto num nível quase de elite de treinadores. Eu acho que é importante dizer isto, porque a equipa do Gil Vicente foi depenada no mercado de inverno, desde logo com o seu goleador Pablo, com o seu guarda-redes Andrew, e portanto é uma equipa que depois de estar a fazer uma super primeira metade do campeonato, acaba por ficar sem valores muito importantes no seu plantel e acaba por se reinventar na segunda parte da temporada e fazer uma temporada bastante positiva, estando mesmo até ao último a lutar pelo 5º lugar. Portanto, há aqui esta pequena guerra, esta pequena luta foi das mais bonitas que aconteceram nesta temporada, porque de facto as equipas estiveram sempre muito próximas a lutar até ao final e com bom futebol exibido. Nesta época tivemos também, como já é hábito no futebol português, as tradicionais chicotadas, aliás, psicológicas. Humberto, olhando para este tema e também mais profundo da tabela, creio, o que é que achaste sobre elas? Tiveram efeito? Não tiveram efeito, eu diria que grande parte delas não tiveram efeito, e até há aqui o lado um bocado contrário. Se olharmos, por exemplo, o AVS é a primeira equipa a descer e teve 4 treinadores, portanto começou com José Mota, Fábio Espinho faz um jogo frente ao Benfica, o jogo de estreia de Mourinho, depois teve João Pedro Sousa e depois terminou com João Henriques, e por muito que olhemos para os pontos que o João Henriques teve nesta última metade da época, a verdade é que o Aves começa a pontuar a partir do momento em que desce divisão, em que há naturalmente ali um bocado de orgulho ferido e a equipa consegue praticar um bocado melhor futebol, sendo que os adversários também já tinham algumas das suas contas resolvidas. E depois temos o caso do Tondela, que também teve 2 trocas de treinadores, começou com o Ivo Vieira, também um treinador novo a abrir porque tinha perdido Luís Pinto, depois veio o Cristiano Bacci e terminou com o Gonçalo Feio. Desta divisão também uma equipa com 3 treinadores, o próprio Casa Pia também teve 3 treinadores, começando com João Pereira, depois teve Gonçalo Brandão em transição, terminou com Álvaro Pacheco e está em zona de play-off. E se olharmos um lugar acima, o Estrela da Amadora também termina com 3 treinadores, tendo começado com José Faria, teve depois Pedro Nuno, ou João Nuno, e termina com o Cristiano Bacci. E aqui que fica claramente na evidência de que nem sempre a chicotada psicológica pode ser um efeito prático. Do lado do Santa Clara, por exemplo, a entrada de Petit acaba por ser cirúrgica e num momento ainda
com tempo para recuperar, era um plantel também com tempo para... Era um plantel com qualidade de Santa Clara para poder atingir esta manutenção, mas há aqui um outro dado bastante importante trazermos, que é, por exemplo, no lado inverso, a forma como Sotiris Siladapoulos acabou por ficar sempre durante toda a temporada, mesmo sobrevivendo a problemas gravíssimos como a perda de jogadores. Aqui o gravíssimos está muito assente na ideia do treinador construir um bom jogo, e a equipa do Rio Ave perdeu os seus dois principais jogadores no mercado de inverno, Clayton e o André Luiz. O Arouca, que a determinado momento da temporada era uma equipa que sofria sempre 3 golos por jornada, andou no último lugar. Vasco Seabra, aliás, teve mais do que um voto de confiança, teve o seu contrato renovado e conseguiu criar uma fase crescendo bastante interessante, e termina na primeira metade da tabela classificativa, e portanto ficou aqui claro de que por vezes o projeto vale mais do que a própria vertigem do resultado, fica claro que nem sempre a chicotada psicológica pode ser o efeito prático, porque se a ideia está construída para um modelo e vem outro treinador completamente distinto, ou de um modelo diferente, naturalmente os resultados podem não ter aquilo que é o desejado. Às vezes tudo o que é preciso é estabilidade. Sim, deixa-me o outro exemplo acaba por ser o do Alverca, que era a equipa vaticinada a descer divisão e conseguiu uma manutenção muito tranquila à equipa de Custódio Castro, com um excelente trabalho de Pedro Alves, o diretor-geral do Alverca. Humberto, para finalizar este tema do dia, pedia-te um aspecto positivo e um aspecto negativo sobre esta edição da Liga Portuguesa. O aspecto positivo que há a trazer, eu diria que numa fase ainda muito inicial da temporada, acaba por ser a chegada de Mourinho ao Benfica. É um nome amplamente mediático, apesar de não ter dado no Benfica aquilo que os benfiquistas desejariam. A chegada de um treinador com esta matriz, com esta carreira, nesta fase da sua carreira ao futebol português, eu acho que foi muito positivo para o futebol português, porque acaba por trazer o mediatismo do futebol português. Quero trazer também aqui neste lado a forma como o Francesco Farioli acaba por dar uma identidade ainda mais vincada ao Futebol Clube do Porto. É um treinador que fez um fit completo com toda a história do clube, com toda a ideologia do clube, a própria mística que o clube transporta. O lema da família portista. Exatamente. É algo que coloca efetivamente um dedo muito forte de um treinador neste plantel do Futebol Clube do Porto e nesta conquista do Futebol Clube do Porto. Do lado negativo, nós já falamos das chicotadas psicológicas, mas eu quero trazer aqui o lado emocional, que acaba por ser um momento duro, muito duro, que é a perda de Jorge Costa, e a forma como o Futebol Clube do Porto acaba por perder uma peça tão importante na sua estrutura a 3 dias ou 2 dias do arranque da competição. É algo que eu diria ninguém consegue qualificar o quão difícil terão sido aqueles dias, e são estes dias, para as hostes do Futebol Clube do Porto. E, portanto, é um aspecto que não está tanto preso na própria Liga e no jogo em si, mas eu acho que é uma figura tão importante do futebol português que fica aqui, no fundo, uma despedida brutal, e que acaba por ser um aspecto negativo, embora não se consiga solucionar e não houver solução para isso. Do outro lado, ainda do aspecto negativo, tenho de trazer a forma como Luís Pinto é despedido do Vitória, no momento em que é despedido, dias depois do próprio Presidente ter vindo aqui ao 00 falar sobre o projeto e a forma de trabalhar de Luís Pinto. Essa chicotada psicológica é uma chicotada psicológica que marca muito a temporada do Vitória, ou é bem identificativa da temporada que foi o Vitória, uma temporada de sucesso com a conquista da Taça da Liga, mas que acaba por ser inglória por uma não qualificação europeia, e este também é um aspecto negativo desta Liga. E é com este olhar, um jeito de retrospectiva para a Primeira Liga, que encerramos este tema do dia. Obrigado, Humberto, obrigado a todos que nos assistiram. Esta segunda-feira, 18 de maio, temos vários episódios que pode assistir, começando pela entrevista a Diogo Costa, eleito jogador do ano na Primeira Liga para o 00, bem como um novo episódio do nosso Ataque Rápido, e além disso, é o episódio de estreia do Mercado Flash,
um podcast diferenciador no que diz respeito ao mercado de transferências. Podem acompanhar tudo em 00 nas plataformas audiovisuais. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.